Olá, bom dia. Sou Maristela Cizeski, membro do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, representando a Pastoral da Criança, também do Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária, também da Rede Nacional Primeira Infância, e estou aqui com duas colegas para discutir hoje com vocês, para tentar ser um pouco mais solícita no tema os educadores dos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes. Bom, esse momento é trazido por quem? Pelo GT Interministerial de Acolhimento de Santa Catarina, que foi instituído desde 2016, e que compõe este GT, a FECAM, o Ministério Público de Santa Catarina, a Secretaria de Desenvolvimento Social, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o COEGEMAS, o município de Blumenau, o município de Braço do Norte e agora o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente também compõe este espaço de discussão em prol das crianças e adolescentes do nosso estado de Santa Catarina. Nessa discussão de hoje, nesse tema, os educadores dos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes em tempos de Covid-19, em tempos de pandemia, é muito útil para todos nós, para quem compõe o sistema de garantias de direito, e principalmente porque trago cá, nessa discussão, pessoas que têm já uma larga e uma vasta experiência nesse tema e que podem contribuir muito conosco, com Santa Catarina, com cada um que nos acompanha, para que possamos melhorar e qualificar os nossos serviços. Então, apresento Viviane Ferro, ela é mestre em psicologia, especialista em gestão pública na área de acolhimento de crianças e adolescentes, e qual eu tenho muito orgulho de ladear com ela este momento, junto com vocês e depois com Alice. Viviane, a palavra é vossa. Bom dia a todos e a todas que estão aí acompanhando essa live muito importante, especial. Antes de iniciar minha fala, eu gostaria de fazer um agradecimento especial à FECAM e aos demais parceiros que estão viabilizando essa nossa conversa e também ter aberto espaço para uma discussão que é extremamente relevante, porque, como a gente vai perceber aí na nossa conversa, são profissionais essenciais do serviço de acolhimento, mas também são profissionais que são um pouco invisibilizados aí na questão do próprio trabalho que desenvolvem, né? Antes de iniciar minha fala, e aí eu já peço desculpa a todos, eu não gosto de fazer uma fala com apresentação, mas como tem aspectos muito delicados e que não podem ser esquecidos, hoje eu vou me utilizar desse recurso, mas não antes de agradecer e falar que estou extremamente feliz de estar aqui ao lado da Maristela e da Alice, que são duas profissionais que eu admiro bastante, e também estão aí na luta por compreender e discutir e avançar nessa política que é tão essencial aqui no nosso país. Bom, eu vou colocar aqui, então, minha apresentação. Pronto. Está aparecendo aí para vocês, para todo mundo? Sim. Tá. Bom, só fazendo uma contextualização, todo mundo que está acompanhando aqui já deve ter bastante familiaridade com essa temática, né? Nesse primeiro momento não vou trazer informações tão
diferenciadas, mas hoje o foco aqui vai ser no serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, que são serviços, né, no âmbito da proteção social especial, de alta complexidade do Sistema Único de Assistência Social, e é um serviço que ele é ofertado também por meio de uma medida protetiva que é prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, dentro do artigo 101. O serviço de acolhimento para criança e adolescente, hoje a gente tem aí uma questão fundamental dos avanços normativos, legislativos, né, e técnicos, para falar tanto do funcionamento quanto da composição de equipes. E aí eu elenco aqui algumas das principais fontes, colocando em especial aí, chamando a atenção para as orientações técnicas de serviços de acolhimento, que é onde a gente bebe da fonte para conhecer quem são os profissionais, quais são as atribuições desses profissionais. E claro que, estando dentro de um serviço de acolhimento, a gente não pode esquecer que todo ele funciona a partir de princípios essenciais para que a gente possa tanto trabalhar a reintegração familiar, quanto a colocação da família substituta, se for o caso, e com o objetivo também de garantir a proteção integral das crianças e adolescentes acolhidas. Então, a gente tem aí a questão da excepcionalidade da provisoriedade, do afastamento do convívio familiar, a preservação e o fortalecimento dos vínculos familiares, o acesso e respeito à diversidade e não discriminação, atendimento personalizado e individualizado, liberdade de crença religiosa, autonomia. Apesar disso ser uma das falas mais repetitivas, eu quis colocar e chamar a atenção porque a gente está falando de um profissional que, sem um trabalho, sem uma qualificação, isso tudo aqui ele pode deixar de ser viabilizado dentro do serviço de acolhimento. Né? Então, quando eu falo aí de princípios, os princípios eles não estão ligados só aos coordenadores, só à equipe técnica que é formada aí por psicólogos e assistentes sociais, e a gente esquece um pouco de que educadores, cuidadores e outros profissionais do serviço são fundamentais para execução de um serviço com base nesses princípios. E aí, claro, garantindo aí todos os direitos fundamentais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, de forma a garantir, de fato, a proteção integral. Então, quando eu falo da garantia de direitos dessas crianças e desses adolescentes, e a gente não pode deixar de entender também que dentro do serviço de acolhimento também existe um trabalho com a família dessa criança e do adolescente, isso tudo perpassa a própria concepção do serviço, né? Então, a gente tem aí, dentro do acolhimento institucional, duas modalidades, né, que hoje são colocadas aí na Tipificação Nacional de Serviços Assistenciais. Eu tenho o abrigo institucional e a Casa Lá, que, como a gente pode ver, o educador e o cuidador, eles fazem parte da composição dessas duas equipes. As orientações técnicas de serviço de acolhimento, eles deixam claro quais são as principais atividades desses profissionais. Mas, além dessas atividades de rotina que a gente costuma ligar, né, atribuir de uma forma direta a esses profissionais, eu chamo a atenção aqui para 3 pontos, né, que é o auxílio à criança e ao adolescente para lidar com a sua história de vida, o fortalecimento de autoestima e construção de sua identidade, o acompanhamento em todos os serviços das políticas públicas do território, apoio na preparação, e a gente vê ali no ladinho, na parte de Casa Lá, a questão da relação afetiva, que é extremamente importante. Ou seja, quando eu falo desse profissional, eu não posso entender que o educador ou o cuidador são profissionais que tenham que ter essa invisibilidade que é costumeira, sem muita qualificação, sem muita curso de formação,
sem atividades, ações metodológicas específicas para isso, porque quando a gente sai desse aspecto de rotina e foca numa questão que é mais de desenvolvimento, que é, sim, da proteção integral, eu estou falando de questões que são extremamente delicadas, isso a gente vai ver um pouquinho na frente. Eu trouxe aqui para complexificar e para dar uma ideia, porque a gente fala de um profissional que muitas vezes a gente não conhece. Então, eu resolvi aqui apresentar um retrato desses profissionais no Brasil, né? Então, claro que a gente tem vários profissionais, a gente tem aí os coordenadores, dirigentes, psicólogos, assistentes sociais, outros profissionais de nível superior, nível médio, nível fundamental, mas eu quis elucidar aqui a questão dos educadores e dos cuidadores mesmo. No censo SUAS de 2018, que é uma ferramenta de monitoramento do Ministério da Cidadania, que é onde tem toda a base do serviço de acolhimento, toda a base de profissionais que existem dentro dessas unidades de acolhimento, a gente tem, dentro das unidades para criança e adolescente no Brasil, cerca de 40 mil profissionais trabalhando. Isso tendo como referência o ano de 2018. Quando eu pego esses profissionais específicos, né, de educador, orientador social, cuidadores, eles somam cerca de 78% dos profissionais que existem nas unidades de acolhimento. Ou seja, a gente está falando, em termos quantitativos, de um número muito elevado de profissionais, ou seja, a maioria dos profissionais dentro do serviço de acolhimento para criança e adolescente são educadores e cuidadores, né? Então, eu chamo a atenção para esse dado porque ele também me mostra que a gente precisa avançar um pouco no olhar e na qualificação desses profissionais, porque eles são a ferramenta que movimenta ali todo o serviço de acolhimento, né? Então, eu queria trazer algumas questões, né, que, do meu ponto de vista, são bem relevantes, considerando aí as atribuições colocadas para educadores e cuidadores no serviço de acolhimento, né? São profissionais que, dadas lá as atribuições que eu já mencionei anteriormente, exige uma preparação específica e exige uma preparação específica para resguardar, inclusive, a garantia de direitos dessa criança e desse adolescente. Os educadores, e geralmente quando eu visito municípios e qualquer espaço de fala que eu possa ter, eu evidencio e eu valorizo muito o papel do educador, porque o papel do educador ele é fundamental na proteção, no cuidado, na vinculação dessa criança e desse adolescente. Muitas vezes é o educador e o cuidador que conseguem dar esse senso de pertencimento e por isso, dessa criança quando chega, e por isso que ele precisa ser feito um trabalho qualificado, né? Como eles estão muito perto, e isso daí é uma confirmação de várias consultorias técnicas que eu fiz para o governo federal, os educadores e os cuidadores, eles têm um diferencial aí nessa relação com a criança e com o adolescente, porque eles estão ali 24 horas. Geralmente, as crianças elas ficam ali na rotina do dia a dia, muito mais próximo desses educadores e desses cuidadores. Isso me diz de uma relação de rotina onde falas vão sendo feitas, onde a criança se expressa, tanto sobre expectativas quanto dificuldades, sobre sofrimentos. Então, o educador ele tem um espaço ali de escuta dessa criança e desse adolescente que é fundamental. Mas tem uma questão por trás disso que é muito preocupante, porque às vezes o educador ele tem essa informação que é extremamente qualificada sobre a história dessa criança e desse adolescente, sobre seus sofrimentos ali naquele momento de acolhimento, mas dentro da própria unidade de acolhimento isso não é valorizado.
Não são todas as unidades, e aí vou pensar em vários municípios que eu já visitei. Até quando eu ia falar do educador, e eu gostaria, nas ocasiões, de conversar com o educador, eu achava interessante que quem vinha conversar sobre o educador era o coordenador ou a equipe técnica. Nem quando a gente pediu um espaço de escuta desses educadores, isso era viabilizado ali dentro das equipes. Isso é um fato curioso. Bom, então a gente está falando aí, a gente não está falando de qualquer profissional, a gente está falando de um profissional que é essencial aí no trabalho com as crianças, adolescentes e as famílias, além de amenizar esse sofrimento e facilitar o senso de pertencimento, né, dentro da unidade, eles têm esse conhecimento da própria história de vida e aquele momento vivenciado pela criança, que são falas sobre as violências e violações de direito que elas vivenciaram e que fizeram ela chegar naquele serviço. Quero destacar aqui, nesse momento, que algumas pesquisas, elas mostram, e a gente já tem aí um escopo razoável de pesquisas realizadas com educadores sobre, né, esse papel do cuidador e do educador, que elas mostram que, além dessa sobrecarga de trabalho, porque, apesar desses profissionais ocuparem 78% dos espaços de trabalho nas unidades de acolhimento, as equipes ainda são muito incompletas. Então, tem uma sobrecarga de trabalho e a sobreposição também de funções, né? Muitos, e aí também é um dado de pesquisa, se sentem completamente desvalorizados, eles não veem o seu trabalho como fundamental ali dentro daquele espaço, né? O que ele tem a ver com a violência que é a criança, como que ele pode trabalhar de uma forma para amenizar ou compreender também algumas questões que passam ali dentro. Então, ele, além de não ser reconhecido, ele também não passa por supervisão técnica, ele não passa por cursos de formações para qualificação, né? E aí eu vou trazer o dado aí de uma pesquisa realizada por Cavalcante Correia em 2012, que o foco dessa pesquisa foi justamente com educadores e cuidadores, né? E aí tem a fala de alguns profissionais que eu acho que ajuda a compreender um pouco dessa ideia que o próprio profissional tem de si nesse espaço, que começa ali a partir da atribuição do serviço de acolhimento. Então, a maioria das pessoas tem uma dificuldade de entender, inclusive, qual que é o seu papel, né? O que é ser educador? O que é ser cuidador nesse espaço, né? E o que isso tem a ver com a proteção integral? Então, aí tem algumas falas interessantes, né? Quando vi o concurso, imaginei que seria educadora, que iria trabalhar na educação de criança, não imaginei que seria babá. Quando entrei, acreditava que o trabalho seria desenvolver realmente o papel de educadora e não de cuidadora. E aí a gente já tem, e aí é uma temática interessante, porque isso pode render aí também várias discussões acerca da diferenciação de ser educador e cuidador. Pensava que era possível demonstrar todo o amor que sentimos ao ver essas crianças, mas, ao mesmo tempo, e nessas condições, não é possível. O amor é por atacado. E aí fala da sobrecarga e também das equipes incompletas, né? E uma última declaração, eu brinco e digo que sou babá do Estado, porque exerço uma função mais de babá, são muitas crianças para atender. E aí também tem uma outra pesquisa que eu apresento aqui, que foi realizada em 2007, no interior do estado de São Paulo, e os pesquisadores eles mostraram que tem uma falha aí na formação e capacitação, falta a formação técnica, ela é frágil, e muitas vezes ela não existe,
tem um relato de desamparo e de desconhecimento da necessidade de afeto nesse cuidado com a criança e com o adolescente, e um dado que ele se repete em várias pesquisas, não só nessa realizada por esses pesquisadores, que é a situação de muitos educadores e cuidadores terem histórias semelhantes às da criança e do adolescente. Isso não significa que esses profissionais passaram por serviços de acolhimento. Isso significa que eles tiveram uma vivência, né, de violência e violação de direito na sua história de vida, e muitos sequer tiveram tempo de ressignificar suas histórias pessoais ou utilizam esse espaço do acolhimento para tentar ressignificar as suas questões pessoais, né? E, obviamente, que com um quadro desse a gente não resguarda aí a proteção integral. Bom, alguns pontos que eu acho que a gente precisa ter espaço para discutir, né? Já que esse profissional ele é tão importante, ele é tão relevante, por que ele não está cotidianamente incluído aí nas ações de capacitação, de formação, de apoio técnico, de supervisão, né? Por que geralmente tudo que a gente encontra quando a gente vai falar da formação do profissional do acolhimento, ele é destinado principalmente à equipe técnica, que é formada aí principalmente por psicólogos e assistentes sociais. Não estou querendo dizer para vocês que esse olhar para os psicólogos e assistentes sociais ou qualquer outro profissional não tenha que ser feito. Pelo contrário, todos os profissionais precisam estar qualificados, e todos no sentido máximo, incluindo educadores e cuidadores, né? Por que nas ações de qualificação ofertadas aí no âmbito dos municípios, dos estados, no governo federal, sempre as convocações são ou por gestores ou pelas equipes técnicas aí formadas pelos psicólogos, assistentes sociais, secretários municipais, diretores de departamentos, e a gente não tem o costume de trazer esses profissionais, porque, a gente acredita que trazendo gestores, né, isso vai sendo repassado, mas a gente sabe que a rotina, ela impede, então, aquele conhecimento adquirido nos eventos, ele acaba ficando para as pessoas e não chega em quem deve chegar de fato, né? E uma necessidade aí que eu vejo de puxar esse educador também para participar da construção do plano individual de atendimento, para a discussão de estudo de caso, tanto dentro quanto fora da rede, para ter supervisão técnica específica e participar principalmente da elaboração do projeto político-pedagógico das unidades. Só que, para fechar a minha fala, hoje a gente tem aí a questão da pandemia, que, como bem colocou a Maristela, é uma questão que é difícil para todo mundo, está todo mundo tendo que se adaptar, mas eu acho que o papel dos educadores e cuidadores, eles se sobressaem aí nessa questão da pandemia, porque muitos profissionais estão em trabalho remoto, e isso eu estou falando profissionais das unidades de acolhimento. Alguns profissionais estão tendo que se retirar desse espaço de trabalho por serem perfis de risco, né? Mas a gente não existe como educador fazer trabalho remoto. A criança depende do educador ali dentro daquele espaço, né? Não existe flexibilização de horários, porque é um serviço que funciona ali 24 horas do dia, né? Então, a gente reformulação, mas a gente reformula de que forma e dando a atenção devida ao educador de que forma. Hoje, a grande questão a gente tem aí, até publicada recentemente pelo Ministério da Cidadania, algumas portarias, inclusive portarias conjuntas com o próprio Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, flexibilizando um pouco esse tipo de atendimento, mas, para além disso,
a ausência também de metodologias que a gente sabe que precisa ser aprofundada, que já era antes, né? E talvez quando a gente fala da história, a pandemia, é isso, saber que isso não é um problema de agora, isso é uma questão de visibilidade cultural que vem de longa data, e se a gente não tinha capacitação, uma qualificação adequada para esses profissionais, nesse momento de pandemia, tudo fica muito mais difícil, né? E aí é importante a gente pensar que essa falta de... que primeiro a gente tem que, sim, cuidar dos cuidadores, e aí quando eu falo cuidador, é de todos os profissionais que estão dentro do serviço de acolhimento, mas estou falando especificamente aqui para os colegas educadores e cuidadores, e um cuidado de uma forma mais ampla. É um cuidado de escuta, é um cuidado de qualificação profissional, de ajudar a pensar na prática que atribuições são essas. Então, quando eu falo que o educador ele precisa preservar a história de vida, né? É muito bonito, mas como que é isso na prática, né? Então, eu vou fechar minha fala aqui, já agradecendo, e fico à disposição. Passei um pouquinho do meu tempo, mas, enfim, vou continuar acompanhando e fico à disposição de todos. Muito obrigada. Bom, agradecemos, então, a Viviane Ferro, mestre em psicologia, que trouxe contribuições importantíssimas para este cenário atual que nós estamos vivendo no Brasil, no mundo e, claro, que em Santa Catarina, nas nossas cidades, e mais diretamente a importância do tema educadores dos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes, da história à pandemia do Covid-19. E é importante o cenário que a Viviane traz, a importância do tema para este atual cenário, e a Viviane foi muito feliz ao colocar a importância, ou seja, ela enfatizou a grande missão que os educadores dos serviços de acolhimento o fazem. E isso nós temos que ficar muito encantados, porque nós sabemos que eles cuidam. Agora, a Viviane também trouxe. E quem cuida deles? Quem os olha? Quem os mima? Quem os cuida? Então, lembrem-se, o número que Viviane trouxe foi 40 mil. Ou seja, 40 mil é um contingente muito grande para o nosso país. E esse é o olhar que nós precisamos ter nos nossos debates. Bom, Viviane também trouxe a inclusão do educador em toda a dinâmica da casa, de todo que envolve o serviço de acolhimento, ou família acolhedora, ou o que o GT está discutindo agora, o GT de Santa Catarina, é a família guardiã. Bom, ao dizer isso, a Viviane falou que o educador, e nós entendemos que é isso mesmo, o educador hoje ele se tornou um serviço essencial. E esse serviço essencial precisa ter os olhos de toda a sociedade, de todo o sistema de garantia, de todos aqueles que defendem direitos de meninos e meninas. Neste sentido, dando continuidade ao nosso momento, eu convido agora para que possa fazer a sua fala Alice Duarte Bittencourt, do qual eu tenho muito orgulho de ladear também com ela este momento, como com a Viviane. Ela é consultora da Fiocruz, do MDS, para o serviço, foi consultora da Fiocruz para o MDS, para o Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, e consultora do Ministério da Cidadania para a revisão do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária.
com você, Alice, para que você possa nos trazer a sua vasta e larga experiência, como fez Viviane. Boa tarde a todos. É uma imensa honra estar junto com a Maristela e com a Viviane nesta conversa, que é uma conversa que a gente tem há muito tempo, não é? Juntas, separadas, da invisibilidade do educador. E qual é o papel, qual é o lugar do educador, cuidador, dentro do serviço de acolhimento? Um lugar que esse censo SUAS que a Viviane nos trouxe, de quase 40 mil profissionais, só dessa faixa de trabalho, é um número bastante grande. É um número que, comparando com o número de técnicos, ele é visível na sua amplitude e na sua importância. Só por este número, nós deveríamos estar investindo tempo, formação e recurso financeiro muito nesses profissionais. Os profissionais educadores e cuidadores, ou cuidadores, eles são o coração de um serviço de acolhimento. Não há serviço de acolhimento que funcione bem sem bons educadores formados, acompanhados, escutados, enfim, cuidados. Isso fica claro na fala da Viviane, e a gente tem que repensar um serviço de acolhimento que não olha para os seus educadores, não está olhando para as suas crianças. Acho que isso, para mim, é fato. E a gente precisa se perguntar, então, assim, as equipes que estão nos ouvindo, os educadores que estão nos ouvindo, qual é o protagonismo desse educador dentro de um serviço de acolhimento? Ele é apenas se diz para ele assim, faça isso, faça aquilo, faça aquele outro. A equipe técnica apenas media os conflitos entre educadores e crianças. Qual é o real protagonismo dele? Ele participa do PIA? Vamos entender que se ele é o profissional que mais fica com as crianças, ele é o que mais conhece as crianças. Portanto, ele tem que estar dentro das reuniões do PIA, por exemplo. Ele não pode estar afastado. A opinião dele é muito importante. As impressões que ele tem são muito importantes. A equipe técnica, por que a gente ainda tem equipes técnicas que falam pelo educador, como se o educador não pudesse falar, não tivesse opinião, não enxergasse o que acontece com uma criança no dia a dia? A equipe técnica tem tantas atribuições que ela não, mesmo que esteja dentro do serviço de acolhimento, ou remotamente, ou indo em alguns dias, ou um dia por semana, ela não consegue ver o que o educador que está no dia a dia vê. Então, isso não pode, a gente tem que refletir mais. O que se faz? Há muita hierarquia em serviços de acolhimento? De equipe técnica para educador, para diretor, para coordenador? Há muita hierarquia? É uma pergunta a se fazer. Pela minha experiência, eu diria, há muita hierarquia. E uma hierarquia muito subliminar, muito, tipo, não ouvir, não cuidar dessas pessoas. Eu acho que essa invisibilidade é muito incomodante, muito incomodante. Aliás, ela deveria ser muito incomodante para as equipes técnicas e para a coordenação do serviço de acolhimento. E também para aquelas pessoas que vão fazer a fiscalização do serviço de acolhimento. Ministério Público, Judiciário e Conselho Tutelar deveriam ter esse olhar também. Deveria estar. E aí a gente entra naquela, só para tocar naquela questão do, afinal, é educador ou é cuidador? E lembro do GT Nacional para a Convivência Familiar e Comunitária de 2005 a 2010, que nós tivemos muitas discussões inesgotáveis sobre qual seria o termo mais adequado, cuidador ou educador, qual o significado de cada um. E a discussão foi tão grande que nós não chegamos a um consenso. O consenso foi, vamos manter os dois
as duas palavras, porque aí as pessoas usam a palavra que mais achar que é adequada. Só que hoje nós estamos num momento que as pessoas que se consideram, que foram contratadas como educadores, têm uma dimensão achando que ser educador é ser aquele que educa e não aquele que cuida na prática. E vice-versa também. Quem se acha cuidador, que foi contratado como cuidador, acha que só tem que cuidar, não tem que educar. O que ele faz de bom ou de ruim, se está certo ou não está, o que o adolescente está fazendo, ou a criança, eu não sou educador, não me interessa. Eu sou cuidador. Eu preciso cuidar do banho, do almoço, da janta, de levar ao médico, de levar na escola, de fazer as tarefas escolares. Então, as pessoas... isso é um fato, né? Em todas as áreas, assim. Os adultos acabam colocando para si a responsabilidade que é dos outros, mas colocam para si aquilo que mais lhe convém. Ao invés de o que mais convém ser o bem-estar da criança e do adolescente, dentro da proteção, eles colocam o bem-estar do adulto de uma maneira subliminar e tal, vai fazendo e acabam não dando essa dimensão, nessa discussão de cuidador, educador, mas qual a tarefa, né? Qual a tarefa? Mesmo que tenha sido... Porque nós temos uma situação de muitos educadores terem sido contratados como orientadores sociais, e aí, nesse nome, orientador social, ele faz o concurso na prefeitura e acaba sendo designado com serviço de acolhimento. E aí vem essas avaliações que a Vivi trouxe quando eu fui contratada como educadora, eu pensei que eu ia educar. Eu achei que eu ia ser babá de criança. Então, a gente tem que dar uma limpada nisso tudo, que quem está perdendo com essa discussão é a criança e o adolescente que está lá na ponta, na proteção. Ele que está sendo desprotegido, ele que não está sendo cuidado, porque o cuidado, e aí eu vou trazer os pensamentos do Vicente Faleiros, que eu gosto muito, ele tem um artigo maravilhoso, de 2012, que se chama Os Desafios do Cuidar em Serviço Social, que ele publicou na Católica de Brasília. E esse texto, depois a gente pode até colocar o nome no link, ou o link do texto na descrição, porque ele fala do cuidado, e eu acho que a gente pode puxar para nós um pouco, quando ele fala do cuidado na visão feminista, que é a questão de gênero e a questão do racismo, né? Que eu acho que são dois assuntos que não pode estar separado quando se pensa em serviço de acolhimento. Se a gente fizer um recorte de raça, nós veremos que os nossos acolhidos têm cor, e muita cor, que eles não são brancos, na sua maioria, e que sofrem o racismo tanto dentro do serviço de acolhimento quanto fora, principalmente fora, na escola, nos atendimentos. O racismo ele é real e está para todos. E ele não pode ser invisibilizado e ele não pode ser normalizado. Não se pode achar que é normal, que é assim mesmo, o mundo é assim mesmo, quanto ao racismo. Raça, diferença de cor e de pele, não é nada que se possa banalizar, de maneira alguma e em momento algum. Agora, para que as crianças saibam entender o que é que elas estão passando de racismo, nós precisamos fazer essa discussão com os educadores. E eles entenderem que eles também, muitos, sofrem racismo e não estão se dando conta. Tá? Não percebem, mas se tu... até num grupo de conselheiros tutelares a gente fez essa discussão e eles pararam para pensar, ficaram assim reticentes, mas aos poucos começaram a vir os exemplos de momentos de racismo que eles sofreram e que estava entrando no comum da vida, e não pode entrar no comum da vida.
nem para um educador, nem para qualquer outro do sistema de outro ator do sistema de garantia de direitos que vá atender crianças e adolescentes, como os conselheiros tutelares, por exemplo. Esse cuidado que o Faleiros traz, ele traz pensando as instituições e pensando que a gente não pode dissociar essa visão de gênero também das questões do serviço de acolhimento. Porque o serviço de acolhimento ele é a ponta da proteção especial, e ele traz, então, tudo que é muito agudo, não é à toa que ele está na alta complexidade. E complexo é muito complexo. Complexo não é só uma palavra. Complexo é uma coisa difícil de se enfrentar, de discutir, de entender. Então, essa visão de ser homem e ser mulher, e o papel da mulher dentro de um serviço de acolhimento, tem que ser discutido também para e passo com as questões do racismo. Ser mulher fora de um serviço de acolhimento já é difícil. Ser mulher dentro de um serviço de acolhimento, e aí ser mulher é ser menina, ser bebê, ser adolescente, faz com que seja banalizado, né? Porque esse pensamento do que é ser uma mulher passa pelo pensamento do que é ser um homem, do que é ser o macho, né? Que vem lá da comunidade, e ele vem da comunidade pensando que eu sou o cara, né? Sou adolescente, pegava todas, agora eu estou aqui no serviço de acolhimento, o que está à minha disposição? Porque agora estamos todos confinados e vai acontecer, né? Ele vai tentar pegar, ou ele vai de fato pegar, ou vão namorar, mas qual é o papel desse menino e qual é o papel dessa menina? Ser acolhida e ainda ser negra é um complicador maior ainda. Ser menina, acolhida, negra, pior ainda. Tudo remete a uma segregação e um jeito de trabalhar. Eu lembro de um serviço de acolhimento que a gente fez um grupo com os adolescentes e surgiu essa questão por um comentário de um deles que dizia que tinha que sair tal hora porque ele tinha que namorar. Sai, o que vai fazer hoje com ela? Ah, a gente vai se beijar, se pegar lá, não sei aonde. Ele disse, e aí, só isso? Pô, mas é para isso que a gente namora. Eu disse, não, que mais? Tu conversa com ela? O que é? Ah, mas não tem muito o que conversar. Então, assim, e a gente foi indo com ele, foi indo, até ele se dar conta, assim, mas como é que tu trata ela? Como é que tu... Ah, faço assim, mas isso é jeito de tratar uma menina? Como que é que deveria ser feito? Olha, tem meninas aqui, vocês gostariam de ser tratadas desse jeito? Desrespeitoso e achando que tu é mais uma? Não, ou tu é namorada e tu é a especial e é tratada com respeito. Então, essas discussões, elas têm que estar presentes no dia a dia, e aí a equipe técnica, a coordenação, tem que fazer essa discussão com os educadores para que eles possam orientar e fazer as discussões com os acolhidos. A gente não pode deixar passar. Esse preconceito de gênero e esse preconceito de raça, a gente não pode deixar passar. Há muitos outros, mas esses dois eu acho que são fundamentais e nós não temos feito essa discussão qualificadamente, nem com os educadores e nem os educadores com as crianças. A questão da sexualidade é outra coisa que é pouco aprofundada e é banalizada. A gente foge dessa discussão. Os adultos fogem, porque têm a sua sexualidade mal resolvida também, não vão saber tratar, e não vão saber tratar, se calam e não fazem nada. Quando o grupo, equipe técnica e educadores têm que fazer essa discussão paralela. Não é uma aula que os educadores vão dar, é uma conversa que vão ter juntos. Se os educadores não forem empoderados no sentido de se sentirem seguros
de tratarem de assuntos delicados. Nós não vamos ter bons educadores que vão fazer bons acolhimentos com criança e adolescente. Se este lugar do serviço de acolhimento para as crianças e adolescentes é um lugar de reparação, de proteção, então os assuntos têm que ser trazidos à tona, porque as crianças têm que sair melhores do serviço de acolhimento do que entraram. As famílias têm que ser melhores do que quando seus filhos foram acolhidos. Para isso, exige um trabalho de alta complexidade. Então, a minha sugestão é que os serviços de acolhimento, eles tratem de se organizar internamente para fazer essas discussões e qualificar o trabalho interno. Senão, assim, muitos serviços gostariam de ser referência, não serão. Ou muitos serviços banalizam e dizem, é desse jeito mesmo, serviço de acolhimento é assim mesmo, a gente só apaga, seca gelo, fica apagando fogo. Mas qual é a organização interna que tem para se trabalhar essas questões e pensar atividades, que assim, a gente não sabe mais quantas atividades a gente tem que fazer, porque eles já estão cansados, já são 2 meses de pandemia. Mas quais as discussões de saber o que eles querem de fato, feita pelos educadores, a escuta dos educadores, a paciência do educador. Então, todas essas qualidades e essas prerrogativas que o educador tem que ter, ele tem que ser trabalhado também. Se ele não é escutado, se ele não é cuidado, se ele não tem para onde correr no momento da necessidade, ele também vai largar tudo e vai fazer tudo de maneira, é assim mesmo, eu tenho que trabalhar, não posso dispensar esse meu salário, é o salário da minha família nesse tempo de pandemia. E considerando ainda que nesse tempo de pandemia, os educadores são os que mais se arriscam, são os que mais estão arriscando a sua vida. Então, não é fácil ser educador, já não era antes, agora está super agravado assim, nesse momento. Então, vamos aguardar as perguntas. Obrigada, viu, pela escuta de vocês. Muito bom, agradecemos então a Alice com a sua belíssima explanação e entendemos perfeitamente que é um desafio para todos nós e para quem quer fazer a construção de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Bom, Alice trouxe na sua contextualização, e vejam que ela trouxe aquilo que Viviane também traz, que é uma discussão antiga, a invisibilidade do educador. E Alice reafirma o censo SUAS que a Viviane apresentou, ou seja, 40 mil educadores sociais nós temos no Brasil. Então, a inclusão do educador em formações, em debates, em todos os espaços, é essencial, visto que Viviane já trouxe, que era um serviço essencial, e a inclusão, ela também falou, e a Alice reafirma que é essencial. Bom, gente, Alice também trouxe esta missão do educador, na sua ação quase que profética de mudar o mundo, de transformar estas crianças em seres que chegaram ali com seu direito violado, de voltarem maiores, não é maiores, mas maiores para poder entender aquela dinâmica que eles vão ser recolocados e serem agentes, atores da sua própria transformação também. Outra situação que a Alice traz é a questão de gênero, a questão que nós precisamos discutir. E a questão da sexualidade, a Alice trouxe muito claro, nós precisamos estar inteiros conosco para poder conversar inteiramente com os demais. A Alice, ela reforçou no final da sua fala os educadores serem pessoas empoderadas, mas eles só poderão ser se assim
os serviços, se assim os secretários, se assim a estrutura do sistema de garantias de direito o permitir também. Porque ele não é franco atirador, ele não é a pessoa que vai salvar ali aquele momento, aquele episódio, mas ele é um ser em espaço, e principalmente nesse momento que a história, a pandemia ao Covid, ou seja, nós estamos tentando traçar uma meta. Bom, Alice também fala que, olha só, Alice reforçou isso, que meninos e meninas devem retornar melhores, ou seja, entendo que eles devem retornar com garbo e competência às suas casas e de uma forma mais livre, tranquilas, onde eles possam também serem, como já falei anteriormente, agentes da sua própria transformação. Por isso a importância, equipe técnica, gestores, coordenadores e ali estarem afiançando, ou seja, segurando junto com os educadores dos serviços de acolhimento. Bom, posto isso, eu creio que vocês têm muitos questionamentos, muitas colocações, então nós abrimos agora para os questionamentos de vocês, para que a gente possa, então, estar imbricando as duas a nos responderem. Bom, vamos lá. O Luiz Oliveira, ele traz: nossa função de educador é muito importante, mesmo no serviço de acolhimento. Precisamos melhorias no salário e ele coloca no final: vamos brigar juntos ali, vamos garantir junto esses nossos direitos também? Bom, uma outra colocação aqui, a Gisele, ela parabeniza esse momento e diz: precisamos atentar à discussão de todos outros serviços que ocupam a política da assistência social. Bom, com esses dois questionamentos, eu devolvo a palavra à Viviane para que ela possa falar um pouco da dimensão, na visão dela de psicóloga, de profissional que e da Alice, para que elas possam falar um pouco sobre esses dois temas, como a discussão de todos os outros serviços que ocupam assistência social, como essa interface, PAEF, CRAS, eu creio que é isso a pergunta, e eu creio que vocês duas poderiam discorrer um pouco para nós. Começamos então com Viviane, e depois passamos para Alice. Viviane, a palavra é sua. Obrigada, Maristela, obrigada aí aos colegas que estão encaminhando algumas questões para a gente poder aprofundar aqui. Bom, a valorização do profissional, a gente pode fazer um debate aí que, na verdade, deveria ter uma valorização maior de todos os profissionais do SUAS, né? Isso é um ponto que a gente não pode deixar de mencionar, inclusive que perpassa pela valorização da própria política de assistência social, que, do meu ponto de vista, é uma das políticas mais importantes que a gente tem no nosso país. A gente conta com essa política que é garantida dentro da Constituição brasileira, no entanto, ela é pouco reconhecida, né? E aí, quando a gente pega escassez de recursos, falta de profissionais, equipes incompletas, isso daí mostra para a gente de que, apesar da nossa população depender bastante dessa política pública, ela ainda não é uma política valorizada. E se ela não é uma política valorizada, os profissionais também não são, as equipes também não são, e a gente passa aí também, e aí por isso que a gente quis muito debater essa questão, porque uma das falas que a Alice colocou, e eu acho que pode resumir aí um pouco do que a gente está chamando a atenção, é de que, de fato, os educadores, eles são ali o coração do serviço de acolhimento, né? E muitas vezes eles são o coração das crianças, dos adolescentes, das famílias. É um profissional que a gente não pode deixar de olhar de forma nenhuma,
né? Eu, enquanto tive uma experiência de gestão no governo federal, e eu lembro que quando eu viajava para os estados, né, para dar palestras, apoios técnicos, desde 2018 eu fiquei no governo federal até recentemente, mas o meu acordo com os estados é de que eu poderia fazer, né, as ações lá de capacitação, de apoio técnico, desde que os educadores fossem chamados para participar. Então, isso deu muito certo, porque ao invés de eu falar para um público de 80 pessoas, eu falava para 300 pessoas, 400 pessoas, mas que a maior percentual ali eram de educadores, de equipes técnicas, então a gente conseguia discutir a partir da prática, né? Eu acho que falta esse espaço que não é um espaço só de capacitação, a gente não vem falar aqui porque a gente sabe demais, a gente vem falar porque a gente quer discutir junto, aprender junto e fazer junto, né? Esse é o nosso objetivo. E aí, falando um pouco, e aí, claro, que, né, essa questão da valorização do profissional, ele perpassa também por eu saber de que lugar eu falo. Eu não consigo, essa valorização, ela não está só fora, ela está dentro, né? Então, eu preciso me reconhecer como um profissional essencial, que é fundamental, que tem atribuições de extrema relevância nesse tipo de serviço, porque a valorização, às vezes, não vai chegar de fora. Mas a gente pode ser proativo, inclusive, de questionar o porquê que a gente está sendo excluído de algumas ações dentro das unidades de acolhimento, dentro do território, com a política de assistência aí, né? Então, não sei se eu respondi o colega, mas eu acho que valeu a provocação para a gente falar um pouco aí também de todos os profissionais do SUAS, né? Posso? Sim, Alice, você? Eu acho que é super pertinente isso que o Luiz trouxe sobre os melhores salários, porque a questão salarial ela passa direto por essa discriminação do que é como é que vamos chamar, os profissionais não são inferiores, a palavra não é inferiores, são os profissionais considerados do cuidado e que não são valorizados. Então, a gente tem aí, assim, por exemplo, a enfermeira, né? O setor de enfermagem e dos técnicos de enfermagem, que são grandes cuidadores essenciais, fundamentais para uma pessoa que está hospitalizada e que recebem salários baixos. Nós temos os professores, que são fundamentais na formação de qualquer um de nós. Nenhum de nós estaria aqui sem ter tido vários professores, e, no entanto, os salários são cada vez mais baixos. E aí toda essa gama de cuidadores, que é considerado os profissionais abaixo da qualificação, e que muitos profissionais assim, mas a gente tem educadores que mal têm ensino médio, ou o ensino médio ele está sendo requisitado nas orientações técnicas, preferencialmente, mas a gente sabe que na vida real nós temos ainda muitos educadores que alguns não têm nem o ensino fundamental completo. E são ótimos educadores, grandes cuidadores. Não se está, de maneira alguma, dizendo que a qualificação de estudo ela é determinante da qualidade do profissional que vai cuidar, que vai atender uma criança, adolescente no serviço de acolhimento. Mas nós temos que, de fato, pensar que esses salários, um baixo salário para um educador, significa que a valorização dele também é baixa e que ele pode fazer qualquer coisa, então, já que ele está ganhando qualquer coisa, ou que ele pode não fazer muita coisa, não se dá, porque afinal o salário é desse tamanho mesmo, eu trabalho conforme o salário que eu tenho, o valor que eu estou ganhando.
E muitas vezes esse valor é um valor de subsistência para ele e para a família dele. Então, a gente vê ainda depoimentos de cuidadores dizendo, de educadores dizendo, mas eu vou para o serviço de acolhimento, eu não entendo como as crianças não valorizam aquilo que eles têm. Na minha casa não tem aquele iogurte, não tem aquele bolo todo dia, não tem várias coisas que as crianças do serviço de acolhimento têm e eles não valorizam. E isso gera uma revolta e gera uma desesperança nos cuidadores que voltam para suas casas, que enfrentam dificuldades financeiras, enfrentam dificuldades de não ter coisas para dar para os seus filhos e chegam no serviço de acolhimento, as coisas estão sendo mal usadas, desperdiçadas em função disso. Isso é uma... Mas, assim, existe essa disparidade de salários muito grande. Se tu vê o que ganha um técnico de enfermagem, uma enfermeira e um médico, são coisas muito distantes, muito distantes. E quem cuida, de fato, é o técnico e a enfermeira. Muitas vezes o enfermeiro, ele é ainda um passo acima, ele cuida dos técnicos de enfermagem. Então, quem vai botar a mão na massa, quem vai levar o banheiro, quem vai fazer toda essa parte de cuidado e também o de medicação, que é super delicado e importante, é o técnico de enfermagem. E da mesma forma, fazendo o mesmo contraponto com... Contraponto não, mesma linha paralela com linha horizontal com o cuidador. Então, se o cuidador, ele, além de ganhar mal, ele é mal cuidado, então a gente não tem serviço de acolhimento. Acabou. Fecha tudo, troca, né? Porque não dá, não dá. Para o serviço de acolhimento, normalmente a gente tem aqueles que sobram dos serviços socioassistenciais. O cara não se dá bem em nenhum lugar lá, não se deu bem no CRAS, não se deu bem no CRES, não se deu bem, não sei aqui, não trabalha direito na secretaria, não isso, não aqui, lá, e bota no serviço de acolhimento. E aí lá vai para o serviço de acolhimento. Isto não pode mais acontecer. Nós temos que fazer uma guerra contra isso, porque a gente não está protegendo as nossas crianças dessa maneira, com essa... Né? A Ana Paula trouxe aqui também a questão dos cursos ministrados por advogados, assistentes sociais, para os educadores. E é bom, acho que é bom, mas vamos combinar que a gente precisa, antes de dar cursos maravilhosos, ouvir os educadores. Ouvir a dor deles, ouvir a desesperança, ouvir o que eles precisam. Então, se pelo menos eles não têm um salário bom, que eles tenham muito carinho e cuidado para eles dentro dos serviços de acolhimento. E a Gisele trouxe a questão da rede, né? Eu acho que atentar para todos os serviços socioassistenciais, isso é a rede. Não existe nenhum serviço socioassistencial que não precise urgentemente trabalhar em rede. E trabalhar em rede significa sentar junto, ouvir o outro, tolerar quem a gente não gosta e ter muita paciência. Senão, a gente não tem rede funcionando em município nenhum. Ok. Então, agradecemos a Alice e a Viviane para esse momento e trazemos aqui alguns mais questionamentos. Talvez é importante, Alice trouxe, a Viviane também, a valorização também em termos de valorização salarial. Mas eu recebi uma pergunta aqui e eu gostaria de devolver ela para vocês, porque vocês já fizeram uma passada nela, mas a pergunta é: como é a interface com os serviços educadores de acolhimento, saúde, assistência, educação? Esta pergunta chegou aqui. Então, eu gostaria que a Viviane e a Alice pudessem discorrer um pouquinho sobre isso. Viviane, você, por gentileza? Eu entendo,
eu acho que antes da gente entender essa articulação do profissional em si com a rede, é importante a gente entender a articulação do serviço de acolhimento com a rede. O serviço de acolhimento, ele é um serviço que ele não funciona sozinho. Inclusive, podem ter os melhores profissionais lá, uma equipe excelente de psicólogos, assistentes sociais, educadores. Ele é um trabalho que, além de ser essencial, ele é um trabalho, um serviço que a gente precisa, sim, reconhecer a incompletude. Eu não faço absolutamente nada se eu não estiver em articulação com a rede do território. E essa rede, ela é ampla. Envolve aí o sistema de garantias de direitos, que uma colega aí na live mencionou, né, da importância, mas ela envolve a própria rede socioassistencial, poder judiciário. O que eu acho válido nessa discussão, e eu agradeço a oportunidade de falar sobre isso, porque eu mencionei, mas não aprofundei na minha apresentação, é que se o educador ele tem esse papel de acompanhar a criança e o adolescente aí no serviço das diversas políticas públicas, né? Eu preciso entender que quando ele vai na escola acompanhar a criança, muito provavelmente ele não só vai deixar a criança, ele vira um ponto focal da rede e é um ponto focal que escuta informações, recebe orientações, recebe encaminhamentos de ações que precisam ser desenvolvidas pela unidade de acolhimento e, por isso, esse profissional precisa ser qualificado. Porque se eu não compreendo aquela informação, eu não repasso a informação para a equipe técnica de uma forma satisfatória, eu não ajo de uma forma satisfatória dentro do que é conversado ali daquele território, e isso compromete um serviço inteiro, né? Então, eu acho que essa questão da articulação é muito importante. E por mais que as pessoas queiram negar, porque aí é quase uma questão de negação, o que eu entendo, é que o educador é o ponto focal, gente. Ele que está em contato com a rede. Claro, a equipe técnica ele faz toda uma articulação inicial, mas o acompanhamento da rotina, quem faz são os educadores e os cuidadores. Ele precisa entender o que ele vai fazer em cada serviço, o que é importante ele saber, o que ele vai fazer com aquela informação, ainda que seja repassar para outros profissionais dentro da unidade de acolhimento. Mas ele tem esse papel essencial, sim. Então, assim, quando as pessoas me dizem, porque né, tem psicólogos, assistentes sociais, claro, a gente valoriza e sabe que cada um tem seu papel. Agora, invisibilizar de fato o papel do educador, eu acho que isso daí é um ponto que já passou da época da gente avançar e da gente colocar o educador num patamar tão importante quanto qualquer profissional de equipe técnica dentro do serviço de acolhimento. Perfeito, Viviane, perfeito. Ok? Então, nós temos aqui mais alguns questionamentos. Aqui, o Luiz Oliveira e a Daura Carolina de Campos, eles trazem duas situações. A valorização, claro, a valorização técnica, profissional e a valorização financeira, e eles também trazem que, neste momento de pandemia, de Covid-19, também está um pouco pesado, porque pesado no sentido de estar... eles não têm, talvez, ou terão, ou como é que vocês veem estas folgas dos educadores, ou seja, essas escalas para que eles possam também se renutrir, se reestruturar, se olhar para si, porque ali eles não conseguem muitas vezes olhar, porque a dinâmica ela é uma roda, é um carro andando. Então, a pergunta é, essa valorização dentro de todo esse sistema, a Viviane e depois a Alice poderiam discorrer isso um pouco para nós? Vou pedir para a minha amiga Alice começar a falar para eu não emendar uma fala na outra. Perfeito. Tá bom. Eu também tenho aqui
Maristela, mais 2 perguntas específicas para mim, tá? Mas vamos pensar que essa valorização salarial, ela não determina a qualidade do trabalho, mas ela garante que se possa qualificar de maneira mais atenta o trabalho. Há serviços de acolhimento que realmente os educadores ganham muito pouco, chega a ser vergonhoso. E há serviços de acolhimento onde os educadores ganham muito bem, salários municipais e concursados, educadores que têm 3º grau, curso superior completo, cursos diversos, e que não são bons educadores. Tu ainda assim pinça meia dúzia, 10, de um grupo de 30 ou 40 educadores. Então, de fato, o que está em jogo, sem dúvida, é pensar, qualificar salários, ter um teto mínimo para educadores, mas também pensar que há que se refletir melhor no papel de educador. Porque dizer assim, falta capacitação, muito raso pensar nisso. Que capacitação pode ser, como a colega disse aqui, um curso que lá vai lá o juiz dá, ou um advogado, ou uma outra pessoa, um assistente social de fora, vai lá dar um curso. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando em atingir corações e mentes do educador para ele entender qual o papel dele dentro do serviço de acolhimento e qual a responsabilidade que ele tem ao dizer sim, eu vou assumir esse papel. Ou não assuma esse papel. Volte para casa e procure outro emprego. Mesmo que na conjuntura atual esteja difícil, mas esse não é o lugar. O lugar da alta complexidade exige pessoas qualificadas moralmente e qualificadas profissionalmente. A chance dos educadores se envolverem emocionalmente com as crianças é bastante grande. A gente estimula os vínculos de afeto, mas também a gente tem que cuidar muito e monitorar, porque os vínculos de afeto, quando exagerados, atrapalham a vida das crianças. Não é um nem 2 casos de educadores que se envolvem emocionalmente e atrapalham a adoção, atrapalham a ida para a reintegração familiar e outras coisas, porque essa criança agora é minha. Isso é muito fácil acontecer. Então, esse papel de educador é super delicado. Ele precisa ser cuidado com muito carinho e pensado com muita atenção pelos técnicos dos serviços de acolhimento. Não sei se respondi, porque a ideia não é responder, a gente está, na verdade, suscitando muito mais vocês pensarem e dizer, meu Deus, onde é que eu me meti, do que... Posso andar com essas 2 perguntas que eu tenho aqui, Maristela? Então, tem uma pergunta aqui que diz assim, como se pensar a política de acolhimento institucional e o papel do educador social sem efetivamente aprofundarmos na questão da desigualdade social? Jesus, não dá para pensar um separado do outro de maneira alguma, né? A desigualdade social agora, em tempos de Covid, ela está arrefecendo, ela está... A diferença entre quem tem e quem não tem está muito maior. E o quem não tem, os educadores estão aqui, no quem não tem, né? E aí, mais ainda, a gente tem que reforçar a questão do cuidado com os educadores, porque eles, não tendo em casa e ainda tendo que enfrentar todas as dificuldades dentro do serviço de acolhimento, a tendência à rotatividade é muito grande. E aí vocês não vão ter, serviço de acolhimento não vai ter qualidade mesmo, e os educadores entre si vão ficar muito angustiados e não vão ficar no serviço ou vão fazer de qualquer jeito, porque eu preciso do emprego. Então, a delicadeza agora, em tempos de Covid, é muito, muito maior, cada vez maior. Deixa eu só
achar a pergunta aqui. Há uma pergunta falando da questão contratual, né? Do cuidador, do educador, em função do salário, que ocasiona distribuição de atribuições de trabalho. Como transformá-los em educadores que têm um salário maior? Aí eu acho que a gente está falando disso o tempo inteiro aqui. Penso que... E alguém também disse em algum momento que quando isso é quando o papel do educador é uma política pública, ele tem que ser cuidado como política pública. E para ser cuidado como política pública, ele tem que estar nessa rede, e eu acho que a Viviane trouxe isso muito bem, o papel do educador dentro da rede como uma peça importante, uma peça-chave para que a gente qualifique o trabalho. Educadores comprometidos, há muitos. Agora, tem que manter esses educadores comprometidos com muito cuidado, com muita escuta, com muito olhar. E trazer outros. Nosso desafio está em ganhar outros educadores para a mesma causa. E aquele que não quiser assumir, ser convidado a frequentar um outro espaço. Porque as crianças não podem, de novo, entrar no serviço de acolhimento e ter direitos institucionais violados. Mais uma vez. Esse é o cuidado que tem que se ter, assim. Também pensar um pouco a hierarquia entre equipe técnica e educadores. Nós não podemos ter... O que se vê ainda é muitas equipes técnicas se julgarem as detentoras do conhecimento e trazer os educadores aqui. Então, vou fazer formação com os educadores e vem dar aula, quando, na verdade, a gente tem que ter equipe técnica e educadores sentando juntos numa roda e discutindo as suas questões nessa roda. E aí, levando as suas questões, separar o que é questão das crianças e adolescentes e do manejo delas, da rede, da interação, do cuidado, do carinho, da atenção, e separar o que são questões profissionais e salariais e levar isso para a gestão. E a gestão tem que se responsabilizar, porque a gente não vai ter bons educadores, repetindo, não vamos ter bons educadores se não tivermos salário e discussão junto com a gestão. A gestão tem que enxergar, porque a gestão, junto com o Ministério Público, com os fiscalizadores, Ministério Público, Vara da Infância e Conselho Tutelar, eles olham o serviço como um todo, se está funcionando ou não está, mas não olham no pequeno. E o grupo de educadores, se não está sendo ouvido, escutado, cuidado, olhado, ele tem que chamar a equipe técnica e a sua coordenação do serviço e dizer, nós queremos fazer diferente, nós queremos espaços, grupos de conversa, rodas de conversa, mais escuta, queremos qualificação da nossa profissão, queremos um salário menor, queremos separar as coisas e vamos ver passo a passo como é que se lida com isso dentro. Isso é gestão de serviço de acolhimento. Isso é papel do coordenador de serviço de acolhimento. Ele não pode se furtar a fazer isso. A gente vê muitos coordenadores de serviço de acolhimento envolvidos com a equipe técnica, cuidando de criança, e não é papel deles. Coordenador é um outro papel de gestão. Ele faz a gestão do serviço de acolhimento. A equipe técnica cuida das questões técnicas, que são inúmeras dentro do serviço de acolhimento, e faz essa ligação com os educadores. E os educadores cuidam das crianças, protegem as crianças, mas fazem essa ligação com a equipe técnica e eles formam uma equipe que trabalha com as crianças. Aí a gente vai começar a ter um pouco de proteção integral dentro do serviço de acolhimento. Viviane. Bom, na verdade, acho que a Alice contemplou aí bastante coisa, né? Acho que não vou refalar em cima do que ela pontuou, porque eu acho que ela contemplou aí as questões que foram abordadas. E aí eu vou, na verdade, passar a palavra para a nossa moderadora maravilhosa, Maristela, para dar continuidade aí na nossa conversa.
Que bom. Então, agradeço ali a Alice e a Vivi. E tenho aqui mais algumas colocações que eu vou transferir para vocês e a partir delas nós vamos começar, então, os nossos encerramentos aqui, para que a gente possa também realmente cuidar, não ser muito pesado este momento. Bom, a Daura, ela traz uma situação que eu creio que aí vocês duas podem escolher a quem pode fazer, ou pode fazer uma fala as duas, porque pode ser complementar uma outra. Ela traz que o cuidado é ligado ao fazer feminino. E nas sociedades machistas, tudo que é feminino é considerado inferior. Isso reflete em todos os âmbitos. Por favor, então, eu gostaria de pedir a Viviane, que a Alice terminou a fala dela, que a Viviane, então, discorresse um pouco essa sociedade escravocrata dentro do trabalho e a desvalorização do feminino numa sociedade machista. Bom, eu acho que essa questão ela rende outra live, né? Na verdade, porque a gente falar de questões históricas e culturais, num momento que a gente vem avançando, mas que a gente ainda tem muito mais que avançar, é muito difícil. Para todo mundo ter uma noção do número de profissionais de acolhimento, e aí soma o RH completo, né? Dentre esses 40 mil, a gente tem aí apenas 7 mil que é do sexo masculino. Isso é um dado relevante também. Por quê? Porque a questão de gênero está implicada em qualquer lugar. A questão da mulher com a função de cuidado, da maternidade, né, e voltadas para um público que é de criança e adolescente, que precisa, de fato, de um cuidado, que ele não é materno, a gente não pode confundir isso. Ele é técnico, ele é um afeto, ele é um vínculo afetivo real, mas ele perpassa questões técnicas por trás. Então, é isso, gente. A gente vive, infelizmente, numa sociedade que ainda é machista, que o papel da mulher na sociedade ele ainda não é tão reconhecido, a gente ainda tem essa desigualdade aí de salários, de espaços de trabalho, de cargos, né? Em todos os lados, isso eu falo dentro do público quanto privado, e isso tem um impacto direto, né? Isso tem um impacto direto, a gente não vai dar conta aqui de expor, inclusive, Daura, fica à disposição para entrar em contato para a gente discutir isso, porque isso rende muitas reflexões, mas é isso, a gente tem um serviço que ele é feminino. Só que, para além disso, do próprio serviço refletir o que tem fora, que é o que está na sociedade, junto com isso, a gente ainda também tem outras complexidades, que foi o que eu coloquei, a própria história de vida dessas pessoas, o sofrimento dessas pessoas, muitas vezes o acolhimento sendo usado para ressignificar questões pessoais que os profissionais acham que vão ali dar conta de suprir, quando, na verdade, olhar para a história, que é muito parecida com a sua, de muito sofrimento, ele piora as coisas, né? É quando eu abro espaço aí para olhar para essa família, e isso é um outro ponto que a gente precisa discutir, essa relação do educador, se essas atribuições, essa formação, se ela não for completa e qualificada, inclusive esse educador, e a gente tem provas disso aí, a Alice tem histórias sensacionais de acompanhamento aí na prática, de que a família vira um vilão para esse educador, né? Porque aí a gente entra um pouco na síndrome do salvador, né? Que eu vou salvar essa criança, dessa mãe, desse pai que é um monstro, e a gente vai reproduzindo esse tipo de coisa. Isso tudo está ligado, gente. Está ligado ao racismo, a ciclos de violência que são institucionais, domésticos, é uma violência que está dentro da nossa sociedade, e a gente vai reproduzindo, a gente perde, né? Que é o que a Alice fala com muita propriedade também,
que é isso, a gente deixa de executar uma medida protetiva, a gente deixa de garantir direitos e ali vira um espaço com crianças e adultos que, no fundo, não vai ter nenhum movimento, nenhuma mudança de relacionamentos, de encerramento de ciclo de violência. Enfim, eu acho que aqui é uma oportunidade para a gente começar a discutir essas coisas. Mas, Daura, obrigada pela colocação, porque realmente é muito pertinente. Nossa, Daura, essa pergunta, assim, é o máximo. Porque o Faleiros fala isso muito nesse artigo que eu citei, que é a questão do feminino, né? O lugar do feminino na sociedade. E esse lugar é sempre um lugar inferiorizado. Tanto relacionado às profissões das mulheres, que não são valorizadas e têm salários baixos. Então, as educadoras, os educadores, como o educador homem se coloca ao lado da educadora mulher, num espaço de cuidado também, ele entra no rol dos inferiorizados. Isso é fato, né? Então, o que a gente está trazendo hoje, eu acho que um dos objetivos, grandes objetivos desse momento hoje de encontro, é nós chamarmos a atenção da importância do educador, o quanto ele é fundamental na vida da criança, o quanto ele é fundamental para ele mesmo se colocar como um responsável e como um cuidador que se importa e que sabe que esse lugar é importante e que deve ser empoderado. O educador, quando leva, por exemplo, uma criança ao médico, ele tem que entrar junto na sala do médico, mesmo que seja um adolescente, como uma mãe faria, como alguém que cuida faria. Então, vai junto, responde as perguntas, ajuda, dá espaço para o adolescente falar das suas coisas, e quando o adolescente quiser falar privadamente, ele sai respeitando esse momento do adolescente. Mas as questões médicas, físicas, emocionais, ele antes conversa com o médico na frente do adolescente. Nada pode ser feito nas costas, feito no sussurro. E eu acho que isso é uma questão que se aprende quando se trabalha em serviço de acolhimento, mas também se deve levar para a vida toda, que é trabalhar com a verdade. A gente não pode não trabalhar com a verdade. Mesmo que a verdade seja dolorida, mesmo que ela seja dura, ela tem que ser dita na medida, proporcionalmente, à idade e à compreensão da criança e do adolescente, mas ela tem que ser dita. Então, uma criança, um adolescente que está em serviço de acolhimento, ele não pode perguntar assim, por que a minha mãe não vem me buscar? E dizer, porque ela está ocupada. Mentira. Não vem porque não consegue, não sei, dar a resposta que tem que ser dada proporcionalmente à idade e à compreensão da criança. Mas não pode se deixar. Eu acho que a Daura traz esse lugar do feminino e essa posição inferior, mas também acho que essas questões de gênero, e eu volto a insistir, gênero e raça, que estão presentes no serviço de acolhimento com muita crueldade, eu diria, muita crueldade. Eles não podem deixar de ser discutidos. E aí, Daura, se quer se juntar ao grupo do NECA para fazer essa discussão, seja bem-vinda, porque estamos discutindo serviços de acolhimento num grupo de serviços de acolhimento e essas discussões têm que surgir, nós temos que aprofundar. Eu sou a favor. Essa questão da empatia, eu acho que trazer os educadores a entender o papel da mulher, que é aquela mãe, que eles estão culpabilizando porque eles amam a criança, cuidam da criança, e quem é aquela mulher que bate, que não sabe cuidar, que negligencia a criança. Então, eles acabam ficando realmente com raiva dessa mãe. E tratam mal essa mãe quando vai visitar o filho ou os filhos. Pois a gente tem um grupo de filhos, 3 filhos. Uma adolescente não quer nem ver a mãe. A do meio quer ver, mas não quer chegar perto. E a última, que é a menor, se agarra no pescoço da mãe. A mãe chega bêbada,
com a saia super curtinha, ela chega super fragilizada, e o educador vem visitar os filhos, que tem 2 esperando, né? Porque o terceiro não quer nem ouvir falar. Mas, e aí, o educador faz o quê? Deixa entrar? Não deixa entrar? Manda embora? Não manda embora? Isso tem que ser discutido, gente. Isso acontece todo dia no serviço de acolhimento. Não se pode ignorar as necessidades dessas pessoas, dessas mulheres, maioria mulheres que vão visitar seus filhos, e que a educadora, quando olha, fica com raiva e diz: ah, não, eu cuido tão bem dessa criança, tratado com amor e carinho, agora vem essa mulher desse jeito aqui. Então, essas coisas têm que entrar na vida da discussão do serviço de acolhimento. Tem que exercitar. A equipe técnica, junto com os educadores, tem que fazer dinâmicas de empatia, se colocar no lugar do outro verdadeiramente, para poder entender a situação do outro e ver como resolver, como enfrentar essas dificuldades diárias que acontecem no serviço de acolhimento toda hora. Acho que é isso. Ok. Então, agradecemos imensamente a Alice, a Viviane, e nós temos aqui mais alguns questionamentos, mas depois a gente entrega para vocês, e que depois, no próximo debate, vocês podem estar nos ajudando e já respondendo as questões. Bom, vamos então encerrando este momento, mas claro, vou colocar para que vocês façam as suas considerações finais. Só que eu gostaria de lembrar a Gisele Silva, quando ela fez o questionamento dela, ela falou sobre a qualificar o debate e tal, e no final ela colocou que como nós vamos proporcionar a mudança. Então, eu gostaria que vocês discorressem sobre esse tema em 1 minuto e fizessem já as suas considerações finais para que a gente pudesse, então, encerrar esse momento de muita gratidão a vocês duas. Viviane, por gentileza. Bom, Gisele traz aí uma questão que não é muito fácil da gente definir, não, mas, assim, dos pontos que eu ia colocar nas minhas considerações finais é de que a gente também não pode viver culpando o outro pela falta de espaço e reconhecimento. Então, eu acho que a mudança, se a gente não se valoriza, é aquela filosofia de vida, né? Se a gente não se valorizar, o outro também não vai nos valorizar. Só para justificar essa minha fala, eu fui fazer parte de um seminário nacional em um estado do Brasil, e tinham 200 pessoas, né, nessa mobilização que eu tinha feito para participar, educadores, equipe técnica e tal. Quando eu perguntei, hoje quem trabalha com serviço de acolhimento sabe que as orientações técnicas, que é o nosso famoso livrinho amarelo, ele é fundamental, e a gente não faz serviço de acolhimento sem as orientações técnicas. E aí eu fiz uma questão, eu falei: gente, quem aqui conhece as orientações técnicas? De um auditório de 200 pessoas, mais ou menos, 6 pessoas conheciam as orientações técnicas. E isso me assustou profundamente, porque a qualificação do profissional é desde a chegada. Eu preciso ter curso de formação, e se eu não tiver curso de formação, e aí a minha provocação também para os nossos colegas aí, educadores, cuidadores, é de que se a gente não tem isso, a gente precisa buscar. A gente precisa conhecer normativas, a gente precisa conhecer legislação, a gente precisa saber o que é desenvolvimento infantil, a gente precisa saber qual que é o impacto da violência na vida de crianças e adolescentes. Então, a gente não é um muro imutável, né? A gente precisa buscar sozinho. E eu acho que a mudança começa por aí. Entender qual que é a minha atribuição, ir atrás, ainda que eu não tenha no apoio, porque no trabalho, quando a gente tem informação, a gente questiona, né? E aí, quando a gente começa a questionar, a gente começa a forçar quem está de fora a nos ouvir e a nos dar espaço ali de trabalho também, né? E para fechar,
né, de verdade aqui a fala, porque está tão bom de estar aqui que a vontade é de não ir embora mesmo, né? Mas, assim, acho que o que eu queria deixar como mensagem final é de que a gente não está defendendo aqui que os educadores e cuidadores eles precisam ser vistos como os melhores profissionais, os mais importantes dentro do serviço de acolhimento. O que a gente está defendendo aqui é que eles sejam tão importantes quanto outros profissionais dentro do serviço de acolhimento. Isso faz uma diferença imensa. Já me despedindo também, antes da fala da Alice, eu queria de verdade agradecer a FECAN, a pessoa da Janice. Janice, um beijo no seu coração por ter aberto esse espaço de fala, né, de discussão. Tem vários espaços que me deixam emocionada. Esse de hoje é um espaço que me deixa emocionada por levantar essas questões, por ter espaço de falar sobre isso e por estar com realmente duas pessoas que eu realmente reconheço o trabalho. A Alice, uma parceira aí já de muito tempo, né? Maristela, sempre querida, maravilhosa. Gente, muito obrigada, fica aberta. Antes de eu juro que agora eu vou me despedir de verdade, mas é porque eu olhei aqui para o lado e eu lembrei por acaso, de uma publicação que eu e a Alice fizemos, não sei se eu consigo mostrar. Esse é um projeto desenvolvido pela Fiocruz de Brasília e o Ministério do Desenvolvimento Social, que hoje é Ministério da Cidadania. A gente fez essa publicação e tem um capítulo específico falando sobre o cuidado dos cuidadores. Eu indico porque ali tem práticas, tem falas de profissionais, e aí eu acho que é um bom ponto de partida aí para todo mundo começar a discutir dentro do serviço. Um beijo no coração de todo mundo. Nossa, tá difícil agora fazer um fechamento, porque é muito carinhoso e a gente sabe que isso tudo é muito de coração mesmo. Vocês são duas pessoas assim de uma caminhada longa e de um compromisso com a criança e adolescente reconhecidos no Brasil todo, e poderia ser apenas uma retórica, mas por conhecer vocês eu sei que é de verdade, né? É o discurso, é a qualificação, mas é o pé na prática também. E eu acho que esse pé na prática faz toda a diferença. Eu queria finalizar, então, dizendo para vocês que algumas coisas têm que ser pontuadas e eu acho que pode-se chamar a atenção da nossa conversa de hoje. Primeiro, que a qualificação dos serviços de acolhimento passa pela qualificação do educador. Essa é uma frase que tem que ser anotada e as equipes técnicas, junto com os educadores, têm que sentar e pensar o que é que a gente gostaria de discutir, como discutir, podemos trazer convidados para assuntos específicos, mas, enfim, tem que se reunir junto. Não pode vir um curso pronto da equipe técnica para cima dos educadores, tem que ser feito em conjunto. Segunda questão é pensar a qualificação dos educadores a partir dos próprios educadores e complementar isso em parceria e trazer também as questões de rede em conjunto. Os educadores dentro da rede e não separados como apenas pessoas que levam as crianças e adolescentes para a escola ou para os serviços de saúde e outras questões, assim. E aí pensar com carinho como é que vão fazer isso, porque precisa ser bem discutido e feito cada um desses passos. Os educadores são parceiros fundamentais para o trabalho com as crianças e adolescentes, eles precisam ser conquistados para isso, que como a Viviane bem mostrou, nem todos estão ali porque querem, fizeram um concurso e de repente foram lotados ali. Então eles, muitas vezes, não são poucos,
estão em espaços que não gostariam de estar, que não gostam, não fazem o que gostam. Então, eles não fazem bem feito e eles precisam ser conquistados para isso. Eu gostaria de agradecer muito esse espaço de novo, essa conversa com a Maristela, que há tanto tempo não via, e é tão... aquece o coração ver de novo, conversar. A Vivi também, tão perspicaz nas suas colocações, e muito me orgulha de ser amiga de vocês e de entender que o nosso trabalho está para além da amizade, está para um compromisso de vida com os direitos da criança e do adolescente. Acho que essa live demonstra isso, e eu acho que lançamos aqui um desafio dos serviços de acolhimento pensarem que as qualificações estão para além de se pensar o PIA, de se pensar as orientações técnicas, de se pensar a fala com o juiz, o ofício que eu tenho que fazer, isso e aquilo, estão muito ligadas ao lado humano, à humanidade do serviço de acolhimento. Eu acho que a parte técnica é importantíssima e ela avançou muito desde 2009 para cá. Ela avançou mesmo, ela tem coisas maravilhosas, a gente vai listar o número de documentos, decretos e notas técnicas, assim, a gente tem muita coisa que auxilia imensamente, mas a gente não pode esquecer da humanidade do trabalho. E a humanidade do serviço de acolhimento está no coração de se ter bons educadores que trabalhem com as crianças. Eu queria agradecer muito vocês duas, a FECAM, a Janice, que gentilmente abre esse espaço para todos nós, para essas discussões qualificadas, e que a gente pode, com isso, provocar que as pessoas reflitam e qualifiquem cada vez mais seus serviços. Muito obrigada. Bom, agradecemos, então, assim, a Alice e a Viviane, e da mesma forma que elas dizem que têm orgulho em ladear comigo, o mesmo orgulho é recíproco e do meu tamanho, tá, minha gente? Bom, discutindo os educadores dos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes da história pandemia do Covid-19, creio que abre-se uma grande luz. E aí, importante, eu não sei se foi a Alice ou Vivi que trouxeram, que tão importante, eles não são mais importantes, mas eles são tão importantes como os demais, Vivi falou, creio eu. Então, a importância de nós cuidarmos e de valorizarmos e que não percamos nunca a nossa humanidade. Quando a gente perde tudo, dinheiro, casa, tudo, não percamos a nossa humanidade. Quando nós perdemos isso, já perdemos tudo. Bom, nos colocando no encerramento, agradecida a Vivi e a Alice, de um modo especial também quero fazer um agradecimento especial à FECAM, que dá o suporte para nós, ao Leandro, à Janice, que sempre está solícita a toda a demanda social do estado de Santa Catarina, e lembrando que este momento foi construído junto com um grupo, que é o Grupo Institucional de Acolhimento, que vem desde 2016 trabalhando nesta dimensão de levar vida plena, vida em plenitude e com muito garbo e competência vem trabalhando desde 2016 para estes momentos e para proporcionar uma vida melhor. Quem compõe este cenário? Eu falei no início, mas eu vou repetir porque é muito importante os órgãos que compõem. Compõem a FECAM, o Ministério Público de Santa Catarina, a Secretaria de Assistência Social, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o COEGEMAS, o município de Blumenau e o município de Braço do Norte, e agora a composição também se faz através do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, do qual nós aqui temos um conselho que quer ser efetivo, eficaz e eficiente na defesa de meninos e meninas. Bom, nesse sentido,
esses agradecimentos também agradecer aqueles que estiveram conosco, vocês que estiveram ali conosco, que nos interpelaram, que nos colocaram, que nos mandaram por WhatsApp, que nos mandaram pelo YouTube, todas as suas contribuições, as suas colocações, é de grande importância, porque esse grupo interinstitucional, ele também está discutindo família guardiã. Olha a imensidão que vocês podem contribuir para a política em favor da criança e adolescente, para a política em favor do menino e da menina de Santa Catarina, do Brasil, e que, oxalá, que nós possamos chegar muito mais longe. Porque eu vou, finalizando agora, lembrando um grande poeta catarinense, vamos falar de um catarinense, Lindolfo Bell. Ele disse: menor que meus sonhos, eu não posso ser. Menor que os sonhos dos meninos e meninas de Santa Catarina, do Brasil e do mundo, nós não podemos ser, nós temos que alcançá-los. Muito obrigado e que sejam todos vocês, tenham um dia maravilhoso e que nós possamos nos reencontrar muitas vezes. Gratidão.